Fala pessoal, mais um episódio, podcast diretamente do CIOSSE e hoje uma presença ilustre aqui, né? Uma personalidade da odontologia que eu já o acompanhava nas redes sociais e a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente aqui no CIOSSE e foi um prazer realmente, a gente conversou, teve uma conversa muito boa. Carlos Alexandre Câmara, como a gente estava falando aqui antes também, tem um apelido aí, né? Que é o Caxandre, é isso? Conta um pouquinho dessa história do Caxandre. Como é que foi essa história? Ele estava comentando aqui porque, assim, eu nunca me apresentei com esse nome. Uhum. É um apelido que eu tenho de criança. E, assim, as pessoas mais íntimas me chamam por esse nome, Caxandre. E eu não sei porquê, eu sempre quis usar o meu nome, Carlos Alexandre, ou Carlos Câmara, ou Câmara. Alexandre não muito. Mas... De repente alguém vai me chama de Caxandre, eu olho assim, que intimidade é essa? Mas, claro que eu não vou ficar chateado. Claro. E aí o Caxandre entra... parece que é um nome forte, eu não sei o que é que acontece, que eu não me apresento assim, mas muita gente, mesmo na ortodontia, me chama de Caxandre, e quiser que chamar, fica à vontade. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Vamos lá, então... Voltando aqui para a odontologia, a gente estava falando aqui, eu acho isso muito interessante, né? Que é a tua experiência maior é cadeira mesmo, isso. Né? O seu dia a dia é cadeira, né? E até o público, que eu sei que tu tem um público extenso, né? Ele fica às vezes um pouco meio perdido, né? E eu gosto muito de conversar com pessoas que são extremamente clínicos, né? Eu também sou bastante clínico, né? Hoje também envolvido aí com o mundo dos negócios, mas a minha maior experiência é cadeira. Eu queria que você contasse um pouquinho aí dessa sua história na odontologia, na ortodontia. Eu sei que a maioria das pessoas já conhece, mas focando aí, né? O que lhe trouxe até aqui são anos de ortodontia, não é isso? Olha, sem ser clichê, falando de verdade, eu acho que eu sou apaixonado pela ortodontia. Assim, eu posso dizer que sou porque eu gosto de, quando não estou fazendo nada, estar fazendo algo relacionado à ortodontia. Então, termina sendo uma paixão mesmo. Mas eu sou ortodontista clínico, então eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho meu consultório, eu vivo dos meus pacientes. Mas por eu gostar tanto da matéria, eu estudo bastante ortodontia, desde que eu comecei. Meu primeiro dia de consultório, saindo da especialização, eu já tinha a American Journal assinada. E também, muito atrevidamente, assinava a Engel, que era mais cara do que a American Journal. Então, assim, para um jovem, tinha que gostar demais. E muitos artigos assim que mudaram a minha vida, eu li os artigos assim quando estavam prontos. Agora, essa paixão por estudar, por ler, me fez querer também escrever artigos. E querer escrever artigos, você quer mostrar seus artigos, o que lhe leva a querer apresentá-los. E aí eu senti que eu tinha um certo jeito para falar, o que fez com que eu palestrasse. E entre uma palestra e outra, algumas pessoas gostavam, eu era convidado, e nessa brincadeira aí já vão 30 anos, 30 anos de... meu foco no consultório, o que eu acho muito bom, porque eu acho que o que eu falo conecta muito, porque quem está na plateia não é professor, é clínico, e elas percebem que eu sou tão clínico quanto elas. E aí quando eu falo, a pessoa diz, cara, isso aí faz sentido, porque é exatamente isso que eu estou sentindo. Então aí junta as duas coisas. É a tua experiência, né, que tu passa. Agora, o que eu acredito que é interessante é o seguinte, tu pegou uma ortodontia, são 30 anos, né? Isso, tu pegou ela nos anos 90. Isso. A abordagem dela, claro, a ortodontia, a fisiologia, o dente continua a mesma, ninguém mudou, o ser humano continua o mesmo. Exato. Né? Agora, é claro que novas técnicas foram aparecendo, o número de ortodontistas também aumentou. Isso. O que tu vê de diferença dessa ortodontia dos anos 90, depois no comecinho 2000, 10 e agora 20? Eu falo da visão do profissional, né? Porque você estava falando de leitura e tudo mais. Conta um pouco do perfil aí desse profissional, como é que tu vê? Eu peguei a ortodontia, eu sempre digo assim, que a ortodontia, quando eu comecei, ela estava no final da boa era. Eu cheguei na minha cidade, que é Natal, tinham 5 ortodontistas que se você chegasse numa fila de um banco e perguntasse quem são os 5 ortodontistas de Natal, o pessoal sabia de qual. Interessante. Era assim, e todos eles muito bem sucedidos.
do ponto de vista financeiro, tudo. Se não me engano, eu conheço a A Jalmar. Jalmar, a Jalmar, Etel, Jussara, Rildo e Marcos Vinícius. Era na fila do banco todo tinha mundo sabia. outros, mas claro. esses eram os mais conhecidos e na fila do banco sabia. E eu peguei a onda da ortodontia, porque a ortodontia começou a crescer a partir do momento que teve a colagem. Sim. Que bandado. Quando era bandado, você tinha que ter muita habilidade, você tinha que gostar demais do que você fazia. E aí, quando facilitou, iniciou o boom das especializações, o CRO facilitou essas especializações, elas saíram da faculdade, aí toda a BO tinha especialização, e aí veio esse maremoto de pessoas, de ortodontistas. Esse foi assim, eu presenciei isso. Tanto é que quando eu cheguei em Natal, eu fui visitar esses caras. Jussara também. Você chegou em Natal quando? Eu cheguei em 95, setembro de 95. Aí eu fui lá e tal, uns me receberam, outros não, mas tudo bem. E tinha uns mais novos, que eu também conhecia, mas não era os 5 mais conhecidos. Beleza. Depois eu comecei a perceber as ondas, né? A ortodontia tem sempre uma onda da moda. Então era sempre... Eu ainda peguei... Como é que se chama? Aquela disjunção... Palatina? Não, era... Agora eu esqueci o nome. Aparelho disjuntor? Você fazia a mandíbula Avanço. Crescer e tal. Ah, sei. Também fugiu aqui agora. Foi a primeira vez Entendi. Foi a primeira vez que eu peguei assim, eu fui pro congresso e só se falava nisso. Aí depois surgiram os autoligáveis. Aí surgiram os alinhadores. Os alinhadores eu peguei no tempo que o pessoal dizia que quem usava alinhador era picareta. Você faz isso, não é possível. Porque existia até um sistema que era semelhante ao alinhador, que o cara fazia com resina. Ele ia acrescentando resina em placas e aos Fazia a movimentação. Era Dr. Maurício, não sei de quê. Ele até faleceu. Então, assim, tudo isso eu fui vendo essas ondas. Sobe, desce e surge. Então, é engraçado que uma coisa que eu tenho tranquilidade é nada me assusta na ortodontia, porque eu já peguei várias ondas. Várias ondas. E agora, esse profissional, né, esse maremoto que tu falou, na sua visão, tá deixando ele... O pessoal tá se preparando menos? O que tá acontecendo? Eu sei que tu influencia muitas pessoas e eu vejo você hoje, né, como uma pessoa que fez essa transição e navega muito bem, né, inclusive na rede social. Né? Tu é um case, na minha opinião, de sucesso, mas é mérito teu. Tu é um cara que tem uma bagagem muito boa, né? Volto a dizer que eu lhe conhecia nas redes sociais, né? Já vi palestras em congressos também e sempre fui um admirador do seu trabalho. Mas eu vejo que você fez essa transição muito legal. E aí essa turma, como é que tu vê a visão do ortodontista, né, lá dos anos 90 e essa turma nova? O que eles estão querendo ou o que está acontecendo com a ortodontia? Com essas várias ondas também. As redes sociais trouxeram uma coisa muito boa, que foi a liberdade de cada um poder apresentar o seu trabalho. Isso foi muito legal. Mas, por outro lado, ela também trouxe uma coisa ruim, porque você pode meio que transmitir o seu trabalho sendo um trabalho que não é de muita qualidade, mas você tem um jeito de fazer isso de uma forma agradável, como o pessoal chama de engajar. Engajamento, né? Porque antigamente, para ser um palestrante, você precisava ser admitido pelo establishment. Quem era o establishment? Eram as pessoas mais antigas, que estavam envolvidas nas organizações dos eventos. Era mais político, você mais diria? Mais político, mas eles tinham um olhar muito criterioso para convidar. Não, esse cara é sério, ele é bom. Tem bagagem. Tem bagagem. E você tinha que ter também um jeito especial de lidar com ele. Você não podia sair, eu sou contra todos. Não, você também era excluído. Então tinha um lado bom deles fazerem uma peneira bem interessante pela qualidade e o lado ruim que você tinha que ter uma certa sociabilidade com esse pessoal. Nas redes sociais, isso acabou, porque se você não for convidado para canto, você faz a sua live, ministra o seu curso ao vivo no YouTube, faz o que você quiser. E muitas pessoas fizeram isso. Agora, o que eu percebo é que muita gente que tem muito jeitoso para as redes sociais tem uma qualidade ortodôntica bem aquém de uma ortodontia de excelência. O que causa uma impressão de que
a ortodontia parece que está caminhando para uma subortodontia. Resultados muito ruins sendo elogiados. Isso me assusta, porque eu digo, caramba, não é possível. Esse caso não está legal. E aquela pessoa está com prestígio. Tanto é que acontece dessas pessoas às vezes irem para congresso e decepcionar. Porque no congresso tem profissionais bem qualificados. E aí, às vezes, a pessoa que segue, o seguidor, vai lá e olha, putz, faz um comparativo. Eu pensei que ela era melhor. Isso acontece. Mas ela termina levando muito para uma subortodontia. A rede social, então, está influenciando bastante aí esse novo ortodontista, é isso? Que ele aprende ali na rede social, é isso? Muitos aprendem nas redes sociais. O que tu acha disso? Eu acho ruim, muito ruim, né? Muito ruim porque você não aprende nada em rede social. Rede social é uma maneira de você divulgar, de uma maneira resumida, o que você está fazendo consistentemente. Ou seja, seus resultados são bons, publica um artigo. Se você não é pesquisador, faz um caso clínico. Cria algo conceitual. Eu tenho vários artigos conceituais, já que eu não sou pesquisador. Então, eu escrevi sobre o plano oclusal estético funcional, o template Smile Curves e vários outros artigos, porque já que eu não sou um pesquisador, eu escrevo algo que eu percebo que isso pode ajudar, e se alguém quiser fazer uma pesquisa sobre aquele assunto, será muito bem-vindo, como tem acontecido com alguns trabalhos meus. Agora, você ficar publicando algo parcial, que pode ser extremamente manipulável. Ainda mais na internet, né? No Instagram e o que seja. Aí complica um pouco. Agora sim, eu ainda peguei ali, né? Eu formei no começo de 2005, né? Ainda peguei ali, a gente ainda tinha o hábito maior de ler, né? Tu estava falando que se formou e já estava assinando ali jornais periódicos de relevância, né? Hoje acho que a grande maioria não sabe nem o que é um periódico A1, enfim. É o impacto do periódico. O impacto, né? Que o impacto maior hoje está sendo a rede social. Com esse, de novo, vou voltar ali, né? Esse maremoto de ortodontistas, né? Especialidade cada vez mais concorrida, né? E os tratamentos, né? A qualidade. Você disse que a qualidade dos tratamentos está caindo. Você vê algum ponto de virada? O que a gente pode fazer enquanto dentistas, como classe? O que a gente pode fazer aí para melhorar a formação, eu diria? Eu não sou nenhum futurólogo, mas eu vou dar um exemplo para você de algo que eu vou até apresentar agora no congresso lá da Aligner, que é de alinhadores, da importância de você saber ler. Eu fui editor-chefe da revista Clínica e eu sou clínico. Eu estive ali porque Laurindo Furquim me conhece do meu trabalho, sabe que eu sempre fui um apaixonado, eu sempre li muita revista dele e muitas outras, ele me convidou. Só que quando ele me convidou, eu senti a necessidade de me aprofundar muito mais sobre saber ler um artigo, sobre ortodontia baseada em evidência. Ok, mas para que você tem que saber de ortodontia baseada em evidência? Eu vou dar um exemplo. Hoje, iniciou uma campanha contra o plástico, o microplástico em particular, certo? Tá. Então muita gente, todos os dias, eu como vejo o Google, as notícias, como ele viu que eu gosto desse assunto, todos os dias tem uma notícia sobre o microplástico. Do saquinho do chá, a água em garrafa plástica, você está engolindo o microplástico e isso, pelos sites sensacionalistas, pode dar um problema seríssimo. Nós somos a única especialidade que entrega um plástico que a pessoa mastiga 22 horas, que a gente não pode deixar tirar. Perfeito. Quando essa mídia sensacionalista virar o olho para a gente e dizer assim, vem cá, vocês estão dando plástico para o seu paciente morder? Sério? Mas só tinha essa alternativa? Não, tinha aparelho fixo. Mas o aparelho fixo causa problema? Também pode causar com alergia e tal. Mas tem alguma pesquisa mostrando qual é o melhor? Se o leigo não sabe, o que é que ele vai responder? Você pode ser processado. Entendo. Se isso cresce, como é que fica a indústria dos alinhadores? Se nós não estamos preparados para dizer assim, não, calma, peraí, não é assim não. Existe uma prática baseada em evidência e para você dizer que realmente acontece isso, tem que ter pesquisa sobre isso. Mas se você não sabe diferenciar uma pesquisa experimental
de uma pesquisa observacional, você vai cair nessa armadilha e nessa acusação. E aí o que é que você vai fazer se você não sabe ler? O que é que você vai dizer para o seu paciente? Então, nós vamos, sim, vai acontecer isso, eu acredito em algum momento. Nós vamos ser assim, a indústria do cigarro, do plástico. Porque nós somos a primeira especialidade que entrega. Não é uma garrafa que tem de água mineral dentro de uma garrafa plástica, não. É um plástico que a gente entrega para o paciente para ele mastigar o dia inteiro. Porque ele vai morder, né? Ele não vai ficar mastigando, mas ele vai ficar mordendo. E agora? Como é que faz? Porque a outra indústria da ortodontia vai se interessar por isso. Os aparelhos linguais, o aparelho fixo. Muita indústria vai querer atacar o plástico. Tenho dúvida. Se o ortodontista não está preparado, e agora? O que é que vai acontecer? Fazer, né? É pertinente aí a colocação. Agora, se a gente colocar, né, você está falando aí, vamos entrar no assunto alinhadores, né, odontologia digital. Você já tinha me dito antes aqui... Só um minuto, eu não estou, pelo contrário. Não, eu sei, eu entendi. Eu estou estudando para defender os alinhadores. Isso, eu sei. Entendeu? Eu sei, mas é porque acontece o tempo todo, ainda mais, né? Hoje a gente está nesse mundo instagramável, né? Isso. Que, igual muitas pessoas... agora surgiu uma pesquisa, né, no Japão, que ia crescer dente e tudo mais, aí o pessoal começou a compartilhar. Aí eu fui pesquisar mais a fundo, né, o que de fato está acontecendo. Tem um estudo, mas esse estudo ainda tem várias etapas, e aí paciente chega, é aquela história, né? Que nós, enquanto profissionais de odontologia, a gente tem que ler, né? A gente tem que estudar. A gente não pode ficar só na notícia do Instagram, que era um post que o pessoal começou a compartilhar. Né? E o paciente veio me perguntar justamente, e aí agora, não vai precisar mais de implante? Eu falei, calma, espera. É um estudo que iniciou, ainda tem muito a ser feito ainda. Não estou dizendo que não possa vir a acontecer, né? Mas é uma coisa muito... É ciência, né? A gente tem que dar o tempo da ciência, né? E eu entendi bem o seu ponto. Não, isso é só uma coisa. E isso já aconteceu. O flúor, todo dia tem alguém dizendo que flúor é veneno e que não pode ter água fluoretada. Isso já aconteceu com o amálgama. O amálgama não tem nenhuma pesquisa séria que diga assim, realmente as pessoas que tiveram amálgama, eu tenho amálgama até hoje, tiveram problemas sérios. E hoje em dia na Europa é proibido o amálgama. Ou seja, a própria indústria da resina... É isso que eu ia falar. Foi para cima. A indústria da resina. Então a indústria da resina tirou o amálgama do jogo. Imagine quando começar o jogo plástico. Ninguém está se atentando. A indústria do bracket vai, enfim. Eu entendo o que você está falando e isso é importante para a gente começar a fazer esse tipo de exercício, né? De pensar sobre... De saber ler, porque se você sabe ler pesquisa, você diz, cara, isso não tem nada a ver, né? Essa pesquisa está furada, aqui tem um furo gigante. Eu aprendi que a primeira coisa que a gente deva ler no artigo vai direto na metodologia, para entender... O que é, como que foi feito aquilo ali? Pode pular tudo. Metodologia e resultado. Metodologia, isso, né? Porque, né, o título pode ser interessante. A introdução é só para saber o que é que o cara vai falar sobre o artigo. Mas o que importa mesmo... Metodologia e resultado. Metodologia. Porque na metodologia a gente consegue mudar o resultado da maneira que a gente quiser. E o resultado também faz sentido clinicamente? É isso, né? Porque o cara pode fazer qualquer trabalho e você, como um clínico, você não precisa ser um pesquisador para olhar um resultado e dizer assim, cara, mas isso não faz sentido clinicamente. Não é que você está contestando. Não, só que você recebe um resultado de um teste clínico randomizado. Ok? Ok. Um grupo com 6 pessoas, outro grupo com 6. Desses 6, 3 foram embora. Cara, você como clínico, você pode dizer, mas isso não faz sentido para mim. Não tem... não teve cegamento. As pessoas perceberam que um era placebo, o outro não é. Então, você não precisa... Você pode pegar uma revisão sistemática, que o cara fez uma revisão sistemática de casos clínicos. Qual a importância disso do ponto de vista de evidência? Qual a qualidade dessa evidência? É baixíssima. Então você pode olhar assim, não, foi uma revisão sistemática que está lá no topo da pirâmide, mas não está no topo. Porque ele fez só de caso clínico. Então não vale. Falta esse senso crítico, então, do profissional esse conhecimento de ler um artigo. Porque o pessoal, eu noto muito pessoas assim, saiu um artigo, mas que artigo?
Esse artigo é uma porcaria. Esse artigo não me diz nada, só porque tem o nome de artigo, saiu numa revista, muitas vezes revista predatória. E tem, né? De baixo impacto, o Qualis, né, que a gente fala. Totalmente tendenciosa, com viés de confirmação gigantesco. Então, se você não consegue enxergar o quanto tem de viés, a importância de um cegamento, a importância de uma vamos dizer, de uma randomizada, não vou dizer aleatorizada, é uma palavrinha que toda vez me confundo. Então, de uma randomizada. Por que é preciso fazer um teste clínico randomizado? Por que não... Olha, eu vou dar um exemplo para você. Até hoje se fuma. Sim. Todo mundo diz que cigarro faz mal. E por que pode ter? Porque o cigarro é um produto que você só pode fazer pesquisa observacional. Você não pode fazer pesquisa de um teste clínico randomizado, porque é antiético. Você vai mandar um grupo fumar e outro não fumar e acompanhar no longo prazo. É impossível. O que a indústria do cigarro faz? Se aproveita disso. Por quê? Porque o cara diz, não, mas tem um grupo aqui que fumava e o outro não fumava. O grupo que fumava teve muito mais câncer. Aí sabe o que o pessoal do cigarro diz? Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer só que esse pessoal que fuma normalmente bebe mais, dorme mal, eles são mais boêmios. Isso não quer dizer que foi o cigarro. Como é que tu prova isso? Como é que você prova? Então não prova. Se não prova, continua vendendo. Simples assim. Simples assim. É isso. Falta um pouco desse senso crítico, né? Esse mundo clicável hoje, né? De stories em stories, está deixando um pouco as pessoas deixando de ler. É importante. Isso. E eu noto, né? Que você tem essa bagagem científica. É por isso que eu falei contigo, né? Você é um case de sucesso porque você traz essa experiência clínica, né? Que é cadeira, né? Traz essa experiência também de não como o professor que é o 40 horas, mas que está ali, é crítico e está lendo também. Pesquisador, não sou pesquisador, mas sei ler. Sabe ler, né? Que eu acredito que todo profissional ele deveria, igual você está falando, ler também. Né? E levar isso hoje nesse mundo admirável, mundo novo, eu diria, né? Das redes sociais e conseguir conversar bem. Realmente eu consigo enxergar esses ingredientes todos em você. E admiro por isso. Aí agora, falando dos alinhadores, né? O que tu vê aí como os alinhadores, né? A gente estava conversando aqui, e aí, trata tudo, não trata? Como é? Vamos lá, eu sei que você é sincero e é isso que a gente quer aqui. O alinhador é um aparelho que mudou a história da ortodontia no sentido de que ele ampliou gigantescamente o número de pessoas que não fariam tratamento ortodôntico e agora se animam a fazer. Por quê? O adulto, né? O adulto, mesmo na criança... Ele é mais confortável, muitos argumentos que o cara diz, eu não vou colocar o aparelho porque eu não consigo escovar os dentes, porque eu acho feio, porque nos 15 anos eu não quero estar de aparelho. Beleza, colocou o alinhador, acabou isso. Você pode tirar a hora que quiser, pode não usar, pode fazer o que você quiser, escovar seus dentes, passar fio dental, maravilhoso. O grande problema do alinhador é que ele tem limitações da interface, o material, o plástico. Ele não consegue falta a sexta parede, que ele segura a cervical. Então, por uma questão do material, ele não consegue fazer todos os movimentos que o bracket faz como interface do dente. O bracket, ele não se quebra, então ele consegue movimentar o dente 6 direções. Beleza, o alinhador não faz isso. E o alinhador tem um problema sério que chama-se cooperação. O paciente, né? Isso. Então, quando o cara diz assim, eu trato todos os meus pacientes com alinhador, então eu digo, olha, eu não quero nem saber da parte mecânica. Eu duvido muito que consiga resolver todos os problemas mecânicos. Somente caso de reabilitação, você que trabalha, quando você tem um primeiro andar aqui, o segundo andar aqui de dentro, como é que você ajeita isso com o alinhador? Mas tudo bem, vamos supor que o cara é muito bom. A questão é como é que você vai ter 100% de pacientes cooperadores? Isso é impossível, eu estou com 30 anos. Tu não conseguiu achar esses todos, né? E olha, a gente estava comentando, quando você tem um consultório até 5% de insucesso, ok, talvez você sobreviva, porque você sabe que cada insucesso faz uma propaganda negativa gigantesca. Sim. Se você tem 10%, talvez você quebre. Você não pode ter 10% de insucesso ou pacientes insatisfeitos. Agora, você tem de 15% a 20% de pacientes não cooperadores. Se você vai tratar com alinhador e você vai ter 15% a 20% de pacientes não cooperadores, você não vai conseguir terminar esses casos. Não consegue, você vai Porque criar um problema para você. Alinhador, você precisa de muita cooperação, não é pouca, não, é muita. Você precisa que o cara use 22 horas o alinhador só tire para comer. Então, se você chegar a ter 15% a 20%, você rapidamente está fora do mercado.
Então não existe essa possibilidade de você, eu só faço alinhador. Então, cara, eu só não quero aprender nada com você, só quero aprender essa psicologia de transformar esses pacientes que eu nunca consegui transformar em cooperadores, todos cooperadores. Faz sentido. Faz sentido. E legal, né? A experiência real, né? Eu brinco muito, né, com o Paulo, que é o meu parceiro aqui, né? Dentista real, de casos reais. De pacientes reais. Porque você está falando a realidade. Isso. E eu acredito que é por isso também a sua credibilidade. Né? Você está falando da sua experiência. Né? Porque o cara chega no consultório dele, ele não vai encontrar 100% de pacientes colaboradores. Não tem como. Não tem como. Não tem como, né? Então a gente não consegue mudar essa realidade. Que é humana. É humana. É humana. Vai ter o cara que vai cooperar muito e vai ter o cara que não coopera. Murcha, ele falava uma coisa que era muito interessante. Ele tem 3 tipos de pacientes. Tem o paciente de congresso. O caso do congresso, é? Tem um paciente de sucesso, que é aquele paciente que fica no consultório e ele está satisfeito, não é para o congresso, mas ficou muito bom. E tem um paciente de processo, né? Que, graças a Deus, a gente não tem, mas corre-se o risco. Então, esse mundo do Instagram, que tudo dá certo, das redes sociais, não é só o Instagram, né? TikTok, hoje o TikTok é muito forte. Ele passa essa ideia de que tudo é possível. E não é assim que funciona. Não é bem desse jeito. Ortodontia híbrida, tu usa? Sim, claro. E aí, fala um pouquinho dessa sua experiência. Olha, ele não é o melhor do mundo. Também o pessoal diz, agora é o híbrido. Não, não é o híbrido, porque o paciente que usa alinhador, ele não gosta de usar aparelho fixo. Você está usando alinhador, um aparelho que você tem um domínio, o paciente 100%. Está de saco cheio? Tira o alinhador. Pronto, agora acabou. Não quero sentir nada nos meus dentes, ele tirou. De repente você coloca um fixo e ele, e agora? Não! Ou ele pagou para ter alinhador e você coloca um fixo, ele vai achar ruim. Não existe essa possibilidade. Você tem que ter um manejo muito bom do paciente, tem que escolher aquele paciente que tem perfil para isso também. Não é assim simples de o melhor do mundo é os híbridos. Não é, porque existe uma diferença do paciente de perfil de alinhador e paciente de perfil de fixo. Agora, se você conseguir convencê-lo de que é uma boa opção e ele aceitar, aí tudo bem. Então tu acredita que o sucesso do alinhador ele está mais vinculado a entender o paciente ou escolher o paciente Sim. do que em si a escolha ali do aparelho em si, do plástico, vamos assim dizer? É como eu falei para você, quando a pessoa diz assim, eu faço todos os casos com alinhador, independente da... Eu queria ir no consultório dele, conhecer que casos são esses, entendeu? A gente não vai ver, é essa divisão que o Murcha fez. Você não tem acesso. Agora, você que é clínico, que trabalha ali todos os dias, você sabe que se você escolher mal, você vai se dar mal. Não vai ficar bom. E no final, o paciente não quer saber se usou aparelho fixo ou alinhador, ele quer saber se ficou bom. Do resultado. Exatamente. Então, assim, é importante, claro, escolher um aparelho de qualidade também, porque a gente sabe que, a gente estava falando, né, de resinas e tudo mais, que algumas vão descolar mais facilmente e tudo mais, o aparelho também, o alinhador, claro. É importante que ele tenha uma qualidade ali também. Claro. Um bom planejamento também. Fundamental. Porque o paciente pode ser o colaborador que for. Se tu escolhe também um aparelho que também não condiz, não vai trazer o resultado. Então é um binômio, é isso? A escolha do caso certo do paciente e um bom aparelho. Alinhador, no caso. Claro, o olhar do profissional é o que vai fazer a diferença. Ou seja, se você chega e percebe que aquele caso tem a chance de sucesso grande, trabalha, isso faz diferença, sim, claro que faz. Um software bacana, um planejamento virtual fácil de fazer, que lhe oferece ferramentas para você entender, isso vai evoluir muito com a inteligência artificial, não tenho dúvida. Ela vai ficar de um jeito que é até arriscado para o ortodontista, porque não se engane não. No dia que essas empresas disserem, parece que a minha inteligência artificial está fazendo melhor do que o profissional, eu estou com vontade de cortar esse profissional. Vamos voltar à lojinha. Essa lojinha que já fechou no passado, ela tem tudo para abrir daqui a 5 anos com força total. Porque ela vai dizer assim, coloque o mini implante aqui, use esse elástico específico e vamos monitorar esse paciente desse jeito e vamos escanear com Panda de preferência toda semana. E se não estiver dando certo,
eu mando por um super especialista resolver isso. Isso é um risco que os ortodontistas correm, como tudo na vida. Porque para trocar um alinhador não é difícil. Já um aparelho fixo, já é bem mais aí complexo. não tem robô que faz isso não. Eu sou da máxima assim, que a inteligência artificial é para humanos inteligentes, né? Que a gente deve se adaptar e trabalhar em conjunto. Talvez seja possível mesmo, né? Mas é uma discussão ainda que eu acredito que... Eu vou ser sério a você, eu acho que não é mais discussão não, porque assim, quando eu vejo todos os especialistas... Você torce pelo lado da ética, o conselho vai o que ela cresceu em 1 ano e a perspectiva que ela vai crescer em 5 anos é que não vai ter mais nenhum programador, porque ela vai criar super inteligência. Que programa, né? Que programa qualquer coisa. Então, nessa hora que ela chegar nessa super inteligência, o ser humano já não vai mais acompanhar esse nível, né? A gente está muito otimista. Que não, nós somos mais do que ela, mas não vai ser não. Sabe por quê? Porque eu tô com 30 anos. Quando eu morrer, né, todo mundo vai morrer, eu vou levar meu conhecimento junto. Claro. A inteligência artificial deixaria o meu conhecimento já na cabeça da minha filha para avançar mais. Ela não volta, nunca volta. Cumulativo, né? É muito cumulativo. E o ser humano não, o ser humano é muito renovável. Então ele vai ter que aprender tudo. Imagine, vai nascer uma nova criatura que vai levar 50 anos para aprender uma pessoa de 50 anos. Nesse meio tempo. Já foi. Ela estava aqui quando o cara nasceu. Imagine onde ela vai estar quando o cara chegar aqui. Mas, legal, interessante. Inteligência artificial, a gente está falando de brackets. De alinhador. Mas considerando que a gente não conseguiria hoje, né, resolver todos os casos de alinhadores, ainda sobra ali o caso do bracket. O ortodontista, então, ele... Nunca. Ele pode ser substituído por alinhador. Mas pela ortodontia de qualidade, não, porque o alinhador não verticaliza dente. Porque o Pelo menos ainda hoje, né? Não, mas nunca vai. Porque é uma questão do material e da biomecânica. É impossível. É uma questão de material e biomecânica. Você só vai conseguir se você colocar algo fixo ali para fazer aquilo ali. Falta a interface da cervical. O alinhador não segura o dente, faz isso. Ele pega, ele assim, ó. E ele deforma. Então, não vai conseguir isso, pelo menos por muito tempo, porque uma coisa é inteligência artificial, outra coisa é material. Sim. Você não vê um plástico novo todo dia, não. A fisiologia é a mesma, né? A fisiologia é a mesma e o material muda muito pouco. Você não vê um aço inoxidável espetacular a cada ano, não. Um aço inoxidável é o mesmo há 200 anos, a cerâmica é a mesma, o plástico é o mesmo. Então isso não vai mudar. A não ser que combine com odontoblasto e odontoclasto, é isso? Tem que combinar antes. E não vai mudar. Claro, a fisiologia não vai mudar. E outra coisa, uma coisa é inteligência artificial, outra coisa é robô. Entendeu? Você colocar um robô para fazer qualquer coisa na boca, você não faz. Primeiro que é caríssimo. Segundo, porque o cara mexeu a boca, machuca. Então, a gente vê a evolução de robô muito, muito lenta. Sim. Agora, de software, de inteligência, dizer onde é que faz, o grande lance é que o plástico é fácil. A fábrica faz rápido. Alguém para colocar o plástico é simples. Alguém para escanear é simples. Alguém para acompanhar é simples. E isso aí é possível. Só que, volta. Você nunca vai ter 100% de pacientes com operadores e você nunca vai ter uma mecânica 100% com alinhadores por questões. Então, o aparelho fixo é quem vai salvar o ortodontista, escreve o que eu estou dizendo. Eu estava pensando nisso aqui. Só quem vai salvar o ortodontista é o domínio do aparelho fixo. E mais, ninguém vai fazer uma especialização só de alinhador. Porque se fizer, ele vai ser uma pessoa manca. Porque ele nunca não consegue tratar todos os casos. Ele não consegue todos os casos, como a gente já falou, com operação e limitações biomecânicas. E você não tem a base do fixo. Então o fixo sempre vai existir. E é o que mais uma vez vai salvar. Porque eu quero ver você ter um robô que coloca os elastiques lá no segundo molar. Aí não coloca. Agora assim, tô falando, né? O ser humano ele é sempre um entusiasta da tecnologia. Quando a televisão entrou, diziam-se que o rádio ia acabar. Isso. Né? Eu tô fazendo essa analogia, né? Então o alinhador entrou, a ortodontia vai acabar. Não, ela não vai acabar, né? O bracket, não a ortodontia, desculpa. O bracket, né? Ele não vai acabar, é isso? Ele não vai acabar porque Engel, quando ele fez o bracket, ele descreveu uma frase que, assim, inacreditável, que isso foi em 1903 ou 8, eu não me lembro agora, quando ele fez o Edgewise, disse assim, o melhor e o último
sempre será insubstituível. Incrível. 100 anos depois, a gente não conseguiu fazer nada que tenha eficiência no bracket. Nada. Eficiência é a palavra, né? Eu gosto muito dessa palavra. Você não conseguiu. Você já criou alinhador, já colocou tampinha, mas a essência Tô ligado, né? a mesma. A mesma. Não porque mudou. foi muito genial. Revolucionou definitivamente a interface ortodontia, a do odontologia. bracket consegue movimentar com eficiência um dente para as 6 posições possíveis. Acabou. O alinhador. O alinhador não. Legal. Mensagem final aí para a turma aí que vai assistir esse podcast. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar, vai assistir. O que você dá aí de conselho, né? Volto a dizer, um case de sucesso, né? Que trabalha muito bem essa ortodontia baseada em evidências, né? A ortodontia do mocho ali também, com a casuística fantástica. Conseguiu fazer uma transição e hoje se posiciona muito bem na rede social, porque eu vejo hoje uma preocupação, como se posicionar na rede social? Ok, tem que se posicionar na rede social, mas o conteúdo ele tem que existir também, né? Eu acho que na minha opinião, né, talvez falta um pouco aí para essa turma nova. Então, diz aí, tu que é um cara que conseguiu juntar isso tudo no mesmo pote, o que tu dá de conselho aí para a turma? Eu acho que é muito simples para quem ama o que faz. Se você gosta de ortodontia, você vai curtir estudar ortodontia, você vai gostar de servir, você precisa querer ter essa coisa com o ser humano, você vai ter a alegria de dizer, cara, eu mudei a vida daquela pessoa porque ela tem um sorriso muito feio, ela tem autoestima baixo, e isso tem muita evidência que a ortodontia melhora a autoestima de todo mundo. Isso é muito motivador e você vai ter um contato com o ser humano que vai ter muita chatice, mas vai ter muita alegria, você vai conversar todo dia, é muito divertido. E se você está nesse espírito, você vai buscar sempre o melhor. Porque você sabe, o ortodontista sabe, o que atende no consultório, não é o que só ministra aula e tem curso, não estou falando mal disso aí, mas Entendo. Aquele que atende, ele só vive de uma coisa, de bom resultado. De um bom resultado. E esse bom resultado, você só terá quando você unir tudo isso, conhecimento, prática e um atendimento humanizado, um atendimento que você entenda que aquela pessoa que você está ali, você está fazendo um bem enorme para ela e você está muito feliz com isso. Aí você não precisa nem de rede social. Eu garanto a você, não, sem rede social, não está morto não. Esse profissional que entrega bom resultado e que está tranquilo, fazendo o que quer, nem precisa de rede social, como tem vários. A rede social ajuda, né? Não tenho dúvida, né? Ela potencializa, mas ela não é o principal, como eu escuto dizer, sem rede social, não tá não. Pode ficar tranquilo que você poderia crescer mais, quem sabe, mas morrer de fome não morre não. Entendi. Para finalizar agora até de uma maneira um pouco interessante, a gente estava falando sobre os seus posts ali, estilo Twitter e X, né? Eu vejo que você dá umas opiniões ali, às vezes estão um pouquinho fora da odontologia, da onde vem a inspiração aí para conversar, né, com o pessoal. Eu particularmente eu adoro. Me diz aí, é a sua percepção do dia a dia, é isso? Não, eu sou um cara que, assim, eu tenho insight, sabe? E parece clichê, mas quando eu tô tomando banho, fica dando insight. Insights de coisas de fora, é isso? Tipo assim, que legal, isso aqui, eu pensei nisso aqui. Até minha esposa não gosta muito, mas eu tenho aqueles lapisinhos de criança que para pintar azulejo no banho. Sei. Quando eu esquecer, Aí tu escreve? Escreva ali. Se você não escrever, você esquece. E aí eu posto e tem gente que se engaja com isso, né? É interessante, bem legal, porque ali tem o assunto ortodôntico e tem também algumas outras coisas, alguns outros nuances ali. Legal, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pelo bate-papo, super descontraído. Tenho certeza aí que o pessoal vai gostar bastante. E tenho certeza também que a gente tem muito a caminhar em conjunto. Agradeço aí e muito a aprender. Contigo eu tenho certeza, eu vejo isso em você, assim, essa paixão pela odontologia. Eu também me considero um apaixonado pela odontologia. A gente quer evoluir, quer crescer, quer discutir sobre. Parabéns, eu tenho aqui um fã.
Beleza? A recíproca é verdadeira. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal esse nosso contato. Eu acho que a gente teve uma, vamos dizer assim, aquela coisa de, pô, esse cara, eu não conhecia ele, mas ele tem tudo para ser meu amigo, né? Não tem essa coisa? Não, eu lhe conhecia ele da rede social, né? Já tinha visto palestras e tudo mais. Mas pessoalmente não. Mas pessoalmente não, e acabou que, né? Tu até me contou a história aqui, né? Que tu não viria para. Aliás, tu viria porque já tinha marcado o compromisso. Mas por fim deu certo. Deu certo. Obrigado. Obrigadão, João. Ei, eu que agradeço. Foi um prazer. E vamos ver essa parceria, que agora aqui ó, Pandou. Pandei. É isso aí. É isso aí. Obrigado, viu? Tá joia. Obrigadão. Valeu.